número sobe de 80% a 85% com o Lula. Então, há um espaço muito pequeno para qualquer um desses três candidatos conseguirem suplantar. A menos, é claro, que haja uma hecatombe na campanha de Flávio Bolsonaro. Sim. Essa hecatombe, até hoje, não veio e... Nada foi capaz, pelo nada contrário. Nada foi né? capaz. Né? O caso Master ali do Dark Horse, até o momento se dissipou nas pesquisas, como a gente tem visto. O caso Dark Horse, assim, ele caiu ali 5 pontos percentuais, que era mais ou menos o que a campanha esperava quando explodiu o caso, mas depois voltou a crescer, voltou a figurar ali entre 32%, 33%, 35% no primeiro turno e até empatando na margem de erro com o Lula no segundo turno. Então, acho que toda essa estratégia do Renan Santos, e esse é um diferencial do Renan Santos para o Romeu Zema e para o Ronaldo Caiado, é isso. Eu não estou simplesmente mirando 2026. Claro, se surgir oportunidade ali, se ele pegar um vácuo, ele vai embora. Mas ele olha para as eleições de 2028, 2030, que é eleições onde, por exemplo, o Missão espera ter uma bancada, o Missão espera ter deputados federais, o Missão espera, talvez em 2028, fazer algumas prefeituras, e aí o partido vai crescendo, vai mudando de figura. Agora, ele está, nesse primeiro momento, nessa primeira dessas 2 semanas de campanha para valer que a gente está tendo, querendo ou não, o Renan Santos, dos outros 3 candidatos que estão, vamos dizer assim, ali abaixo dos 10% das intenções de voto, ele que mais se destacou. Só para encerrar falando do debate, querendo ou não, a imagem do debate talvez tenha sido justamente a foto que tem Renan Santos com as 2 fraldas na mão, uma escrito Lula, outra... E ele nem podia, né? Outra escrita... mas acabou botando. Entre poder e não poder ali no debate, assim, o que não for crime eleitoral... Os candidatos vão fazer. Se teve cadeirada em debate, 2 fraldas, então parece bem menor do que aconteceu há 2 anos atrás. E isso vira imagem, e a gente não pode esquecer, imagem importa. Sim. Imagem na eleição... É por isso que até a Band deixou ali os púlpitos vazios para mostrar, os caras pra não mostrar, vieram, né? Acho entendeu? importante, Então, inclusive, deixar o púlpito vazio para mostrar, assim, o candidato não foi. Assim, a estratégia deles de não querer ir ali, serem atacados, eventualmente, porque estão na dianteira das pesquisas, né? Mas é importante, o eleitorado quer vê-los ali. E vamos lembrar assim, a fralda é ofensiva para o Lula? Claro que ninguém gostaria de ver uma imagem dessas. Mas para o Flávio Bolsonaro é muito pior. Tanto por aquela história lá das eleições municipais em que ele passa mal durante um debate, quanto pelo fato de que ele precisa se provar... Como filho, né? Como assim, com o brio, o Lula é idoso com e a o Flávio força, tem essa questão do né? Nepo Baby da política, Nepo Baby da política. Então, para o Flávio Bolsonaro, isso é muito ruim. Então, assim, a campanha do Renan Santos me parece que ela pegou todo o manual ali, por exemplo, que o Trump utilizou, que o Milley usou, de usar imagens, de usar polêmicas, de usar... Inclusive essas propostas, né? O Trump prometeu um muro entre o México e os Estados Unidos ali, que prometeu na primeira eleição dele, esse muro que ia ser pago pelo México, esse muro acabou não saindo. Então, o Renan Santos faz essas propostas, é isso. Hoje, depois que ele participou da sabatina, a gente está tratando vários, não a gente apenas, mas os veículos de comunicação, a imprensa, está tratando. Bomba atômica é uma ideia viável para o Brasil dos próximos anos? Isso vai resolver a questão da soberania nacional? Entendi seu ponto. Acho que o Renan conseguiu pautar, né, com o jeito dele, ele conseguiu pautar o noticiário e conseguiu, inclusive, se colocar no embate com a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Então, assim, acabou que ele conseguiu, né, pautar e se destacar nesse ponto. Um outro ponto que eu queria abordar é fazer uma comparação. Nos últimos anos, antes de o Nicolás Maduro ser preso, ele que era o grande fantasma do Lula, né? Toda a campanha tinha, olha, o Brasil vai virar Venezuela. Isso marcou muito a campanha de 2018 do Bolsonaro, na época que o candidato era Fernando Haddad. Em 2022 teve um pouco disso também. Hoje, até o momento, a direita ainda não está falando do Nicolás Maduro. Será que é porque ele foi preso? Hoje parece que o fantasma é o Bukele, né? O Bukele virou, né, para a direita, assim, essa coisa, vocês estão defendendo um cara com características de ditadura. Agora, me parece que foi, querendo ou não, mais um presente que Donald Trump entregou para Lula, prender Maduro, porque realmente Maduro, nos últimos 4 anos, vamos lembrar, o presidente Lula recebeu Nicolás Maduro no Palácio do Planalto. Depois de eleito, verdade. Depois de eleito, recebeu, inclusive brincou, quando o dia lá a gente estava presente, brincou com a imprensa, virou e falou assim, vocês consideram o Maduro uma má pessoa, um ditador, alguém horroroso, veja, ele não é nada disso, alguém simpático aqui. Mas é engraçado, depois que ele foi preso, parece que baixou essa pressão, né,
sobre o Lula, pelo menos até agora. Pode ser que no horário eleitoral, que começa nesta sexta-feira, primeiro com os candidatos a governador no sábado para presidente, que a gente vai ver mesmo, pode ser que volte, mas até agora não. Né? Inclusive, vamos lembrar, Igor, em 2022, houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proibia a campanha de Jair Bolsonaro de relacionar Lula com essas ditaduras sul-americanas, né? De expor no horário eleitoral, de expor nas redes sociais as ligações de Lula com Maduro, de Lula com Daniel Ortega, de Lula com uma série de outras personalidades latino-americanas de esquerda que também tinham tendências... Acho que o Ortega ainda é pior, né? Tinham porque recentemente ele falou que não vai convocar eleições, né? Porque é muito louco. Daniel Ortega é o presidente e ditador, algumas pessoas chamam, da Nicarágua. Recentemente, só para contextualizar, ele afirmou que não vai convocar eleições porque a oposição quer chegar ao poder por meio das eleições. Nossa, que absurdo, né? O caminho natural que é chegar por meio das eleições. Então, e o Lula já meio que passou a mão um pouco em algumas entrevistas que ele deu no Ortega, né? Até agora ninguém usou contra ele. E agora ninguém está utilizando. Em compensação é isso. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cujo governo tem características autoritárias, virou realmente o inverso. Então, Mas a gente tem que ver um ponto interessante. Será que o Lula vai entrar nessa discussão? A falta dele no debate é isso, né? Até agora a gente viu a Janja rebatendo o Renan, mas eu não vi a esquerda engajando nessa discussão do Bukele, né? De dizer, vocês estão apoiando, não engajando tanto. Pode ser também porque a esquerda ela tem dificuldade nesse debate da segurança pública. Talvez eles tenham medo, isso é uma avaliação minha, obviamente, de entrar nesse debate, criticar a questão ali do Bukele, mas é um debate em que a esquerda é meio frágil, né? Não tem, né? A esquerda não fica à vontade num debate sobre segurança pública. Você acha, então, o que você acha sobre isso? Assim, a esquerda não está entrando, não está engajando nesse tema? Eu acho que você fez uma análise muito interessante agora, justamente apontando isso. Nayib Bukele tem características, vamos dizer assim, autoritárias, tem características que vão contra a nossa Constituição? Tem. Mas nesse momento, você querer, vamos dizer assim, tirar o peso da mão contra facções criminosas, contra organizações como o Comando Vermelho, como o Primeiro Comando da Capital, pode ser um tiro que saia pela culatra, pode ser inclusive, só ressaltando aqui, te interrompendo, isso a gente noticiou muito recentemente na coluna que essa questão da classificação das facções, o PCC e o Comando Vermelho, como organizações criminosas, como organizações terroristas, pelos Estados Unidos, dividiu o governo Lula. O ex-ministro da Educação, Camilo Santana, que é do PT do Ceará, atualmente senador, líder do PT no Senado, ele disse pra gente lá na coluna que chegou e avisou pro presidente Lula que não concordava com a postura do presidente Lula, que o presidente Lula deveria sim ter aplaudido a decisão do governo Donald Trump de classificar essas duas facções como organizações terroristas. Né? Ele avaliou que politicamente para o governo foi muito ruim ficar contra, né? Porque parecia estar passando a mão, né, nessas facções. A gente vai para um intervalo já, agora, nesse exato momento, e você que está no YouTube segue com a gente. Bom, só voltando, Gustavo, a gente estava tratando sobre isso, né?